Bom, gente, começamos agora mais um episódio Tá na Praça. Videocast sobre economia criativa no P7 Criativo, em parceria com o Circuito Liberdade. Das artes e dos fazeres culturais até a tecnologia e a inovação. Estamos interessados na criatividade. É isso mesmo, Márcia. E hoje a gente vai conversar com duas convidadas que estão diretamente envolvidas com a tecnologia e com a inovação. Eu falo da Morena Golbes e da Graziela Almeida. E elas já têm uma trajetória de participação no World Creativity Day, que é o tema mesmo, né, do nosso videocast de hoje. A Graziela já participou do evento em uma outra edição e a Morena é a líder da iniciativa em Belo Horizonte neste ano. Ai, gente, felicidade de receber vocês aqui, viu? Muito obrigada pela disponibilidade. Estamos muito afiadas para esse bate-papo, né? Porque eu já participei, né, dos 3 eventos anteriores como líder de BH por 3 anos. O P7 é anfitrião desde 2022 também. Graziela é minha colega no P7 Criativo, é design gráfico pela UENG, professora e analista de projetos aqui no P7. Tecnologia, inovação, arte, cultura, informação e novos modelos de negócio são alguns dos termos que ocupam a vida dela, né, Grazi? Isso. E a Morena Golbes, ela é líder de UX Design, é mulher na TI, mãe da Mel e da Sol e empreende como especialista em tecnologia para impacto. Ela é formada em design de produto também pela UENG e entrou para o mercado de tecnologia em 2019 pelo Programando o Sonho Delas, né, um programa da Prodabel. Esse programa, inclusive, ele é premiado internacionalmente lá na Espanha. Hoje, ela é líder na Montreal, empresa robusta que desde 1986 atua com soluções tecnológicas em BH. Não, então já até vi aqui que a Grazi já ficou com ciúmes que eu não falei das filhas dela. Fala aí, e então, olha isso. Que quando eu passei, a minha bio tava lá, mãe da Laura e da Joana, apaixonada por economia criativa, porque a Márcia, ela me apresentou a economia criativa de uma forma que era impossível não se apaixonar. É isso aí, né? Então eu falei assim, gente, a Grazi vai ficar com ciúmes que não falou das filhas dela. Também, falando em filhas, também tem 2 filhas. Gente, a Marcela e a Maria Eduarda. Então, já que nós falamos de mãe, mulher, né? Isso aí. Então, gente, nós estamos aqui hoje para falar, né, dessa palavra tão difícil que às vezes a gente não consegue nem falar WCD, que na verdade o World Creativity Day. Posso chamar só de Morena? Pode, né? claro. Adoro esse nome, assim, Morena, né? Legal, né? Fala pra gente, assim, né, o que é o World Creativity Day, né? E qual o papel hoje dentro da economia criativa global? Perfeito, Márcia. Primeiro eu quero agradecer, né, dar boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Para falar um pouquinho do World Creativity Day e explicar o que é, eu queria só voltar um pouquinho na linha do tempo. Em 2014, o Lucas Foster, idealizador da iniciativa, fez um trabalho de ter a ideia de criar o Dia Mundial da Criatividade. Ele fez esse trabalho de advocacy junto à ONU Mundial e por isso que o termo é em inglês, porque é realmente o Dia Mundial da Criatividade. Como a gente tem a língua universal aí como inglês, ficou o World Creativity Day em inglês. E é o dia 21 de abril. Perfeito. Né? Não tem nada a ver, né, com o nosso feriado, mas foi decidido que seria esse dia, 21 de abril. Né? Sim, essa data foi estipulada pela ONU, então dia 21 de abril é o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. Então eu gosto muito de puxar esse gancho da ONU, né? Do tema da inovação também. A gente tem o Dia da Inovação Nacional, que é 19 de outubro, né? Então a gente tem vários dias. Tem o nacional, tem o internacional, porque da inovação nacional é 21 de outubro. Perfeito. É 19 de outubro. Perfeito. E aí, desde 2017, onde essa data foi oficializada, desde 2018, ele criou esse festival colaborativo, que é hoje o maior festival colaborativo de criatividade e inovação do Brasil e do mundo, em que, na mesma data, de forma simultânea, diversas lideranças por cidade promovem aí o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, famoso WCD para os íntimos, ou World Creativity Day. Moreninha, aproveitando assim esse gancho, né, trazendo um pouquinho aqui para BH, o que diferencia essa edição aqui na nossa cidade? Então, essa edição eu tive o prazer, né, de me conectar aqui com o pessoal do P7, que eu vou falar aqui, que vem carregando o World Creativity Day nas costas, viu, gente? É uma salva de palmas para o P7. Né? Trabalhar a criatividade é Sim, mas fica de referência aí para as outras iniciativas, né? Porque eu acho que o trabalho
da economia criativa, a gente vai falar aqui da importância dele. Mas esse ano, ao submeter, né, a minha proposta de liderança, eu vim muito do estudo da metodologia para empreender na área de impacto, mas ao submeter a minha liderança, eu submeti através do manifesto. BH é um ovo? Será mesmo? Será que a gente se considera ainda uma cidade, né, pequena, de conexões, de que a gente conhece todo mundo, mas a gente está falando já de uma das maiores capitais do Brasil, com 2,5 milhões de habitantes e com 5 milhões de habitantes junto da região metropolitana. Então, hoje, o nosso diferencial foi buscar essa democratização de espaços, de lugares, inclusive de cidades. A gente vai ter algumas atividades na região metropolitana de Belo Horizonte, para que a gente possa conectar não só a nível de território, mas da multidisciplinariedade também, trazendo um pouco da minha bagagem da área da tecnologia para o movimento também. Foi muito bacana, né, ter uma líder da área de tecnologia, porque sempre, né, a gente buscava por isso e era difícil encontrar mulher na tecnologia. Então, a gente fica muito feliz por ter mulher na tecnologia carregando essa bandeira, né? Ô, Grazi, e o que, né, queria que você falasse do impacto da sua carreira ter participado do evento, né? Participado, você é voluntária, você tem que, trabalhando no P7, a gente sempre recebeu aqui também como anfitrião esse evento. Você podia falar pra gente um pouquinho? Claro, claro. Muito importante, né? Porque o WCD ele traz o nossa principal matéria-prima do trabalho, que é a criatividade. Então, estar imersa e poder trazer todas as pessoas interessadas, todos os outros equipamentos que são importantes para que, né, a gente consiga fazer o fomento da economia criativa é muito importante. Eu trabalho com isso diariamente. Então, estar perto de pessoas que têm, né, estão com a mesma visão, andam no mesmo caminho, faz toda a diferença. Então, quando a gente tem aqui as palestras, os seminários, os workshops, a gente faz o quê? A gente fomenta, cumprindo o nosso principal papel, né, de estar interligando as coisas e fazendo com que o P7, enquanto equipamento, seja fundamental, igual a Morena falou, para que a gente consiga, então, deslanchar e cumprir o nosso papel e que as pessoas, então, se conscientizem do tanto que é importante a economia criativa. Ela já não é mais, né, um setor que é segundo plano, não, principal tanto quanto os outros. Então, assim, foi imprescindível, inclusive, para o meu crescimento profissional dentro do P7, participar nas outras edições. Ah, isso mesmo. Que incrível, Grazi, saber um pouquinho da sua trajetória. E agora eu vou voltar para a Morena, para pensar um pouquinho dessa curadoria, né, dessa articulação toda que você tem feito, né, dessa mobilização para a construção desse evento que é tão importante. Então, assim, queria te fazer duas perguntas mais ou menos na mesma, né? Então, quais tipos de competências e desafios essa função de coordenação do evento, né, exige hoje? E, aproveitando esse gancho, Morena, pedir para você falar um pouquinho para a gente, né? Como que está a programação do Dia da Criatividade aqui em Belo Horizonte e quais são as principais atividades e, principalmente, quem pode e como participar. Perfeito, Lucas, pergunta difícil, hein? Vamos lá. Vai ser metade do podcast essa pergunta, porque está todo mundo interessado na programação, né? Vamos lá, eu espero que a gente saia aí esse podcast já antes do evento para a gente poder divulgar. Vai sair essa semana. Perfeito. Mas o que acontece, né? Trazendo um pouquinho da estrutura do programa, eu queria ressaltar que a World Creative Organization, que é quem produz o WCD, eles desenvolveram, né, vão aperfeiçoando através dos anos, porque é realmente um evento colaborativo. E nesse ano, né, nessa edição, desde o dia 20 de novembro, eu estou passando por um processo de formação, que é o Leadership Creativity, que é um processo onde toda terça e quinta, de 19 horas às 21 horas, existem aulas com nomes da maior referência de economia criativa do Brasil. E a gente tem desde aulas práticas, como Economia 4.0, a gente falou sobre saúde mental, a gente falou sobre inteligência artificial, até também a gente tem um suporte operacional da organização. Então, é um modelo de festival que é até difícil de se explicar, porque quando a gente convida as pessoas, a primeira pergunta que as pessoas fazem para um evento, né? Onde que vai ser? O que vai ter? E, na verdade, o festival é um fruto do protagonismo local, do que as pessoas se propõem a trazer e compartilhar como tema. E o que vai ter, assim, na prática, né? O que vai ter e onde, né? Com data, que as pessoas possam, né, participar aí.
Perfeito. A gente recebeu mais de 50 inscrições só de voluntários e mais de 130 inscrições só para palestrantes. O pessoal de BH está querendo falar mesmo. E a gente se organizou de uma forma o seguinte, Márcia. À medida que os parceiros foram aparecendo, a gente foi trazendo essa democratização do acesso para que a gente esteja em mais de um espaço possível. Então, a gente começa no dia 18 de abril, no sábado, em Betim, dentro do instituto chamado Instituto Ramakrishna. Eles são uma referência dentro do terceiro setor como uma das ONGs mais premiadas no Brasil. E o evento está sendo lá porque eles fazem um trabalho muito incrível com a juventude. Eles têm orquestra, eles têm um Fab Lab vinculado ao MIT. Muito da proposta do tema do WCD esse ano, que é questionar se o Brasil é um dos países mais criativos do mundo lá fora, essa criatividade está chegando na ponta da sociedade. Então, a gente abre o evento lá, vai ser no sábado, de 9 às 13 da tarde. E aí, a gente vai para o domingo para celebrar, junto do pessoal do Circuito Liberdade, o Corre Criativo, que é uma proposta, né, de evento ao ar livre, de uma corrida da criatividade e inovação. BH tem se despontado muito no setor de corridas, né? Também uma ferramenta da economia criativa. Isso. E a gente vai fazer essa corrida junto dos circuitos das ferramentas, né? Passar pela Praça da Liberdade ali e também celebrar ali a nossa boa e velha Feira Hip. Isso, até falando, né, que tem uma inscrição aí para corrida, né? Não é chegar lá e correr, não. Então, tem que fazer uma pré-inscrição aí no Simpla, né, Perfeito. Morena? A gente tá com os links todos na bio, Márcia. Então, quem quiser conferir a programação, senta um pouquinho. Gratuito? Ela é gratuita. A gente estruturou uma forma, né? Como vai ser o primeiro ano que a gente vai fazer isso em parceria com o Circuito, pra gente faz sentido ter esse evento aberto à população, para que as pessoas vivam, né, o Circuito Liberdade na prática, ali no formato de uma corrida ali, um treinão no domingo. E aí, na segunda-feira, dia 21, a gente já vai para uma parte mais densa da programação. O dia da criatividade ainda? Não, perdão, gente. Pulei o dia 20. No dia 20, a gente vai para uma parte mais densa da programação, que é o meu evento, assim, um evento muito especial para mim, que a gente vai retomar a turma do Programando o Sonho Delas. A gente está fazendo 7 anos esse ano de formadas. E a gente, junto com a equipe da Prodabel, a gente está recebendo a Samira, que vai conduzir essa roda de conversa. A gente vai fazer um evento específico para mulheres. Então, a gente vai trazer mulheres da tecnologia, mulheres do empreendedorismo, mulheres da cultura. A gente quer fazer esse grande encontro para a gente trabalhar tanto ferramentas da tecnologia... Qual é o local que vai ser? Ele vai ser na UniBH do Buritis. UniBH. É um evento de imersão, é um dia inteiro de formação mesmo. Tem parte de creator que a gente vai trazer para as mulheres. Tem ferramentas de tecnologia para gestão de projetos, de papéis, que é a metodologia que eu sou especialista, que é a Lean Inception. E a gente está conseguindo reunir mais de 20 comunidades femininas aí da área de tecnologia. Comunidades da Google, AWS... Legal. Que já tem uma estrutura e a gente vai fazer esse grande encontro dentro da UniBH. E vamos também fazer uma conferência livre do movimento ODS sobre a ODS 5, né? Da equidade de gênero aí dentro do fechamento dessa programação. Legal. Também tudo inscrição no Simpla. Tudo inscrição no Simpla, lá no link da bio. Dia 21, que é o dia oficial da criatividade e inovação, a gente vai ter um evento mais de entretenimento, é feriado, né, gente? Então, economia criativa não é só sobre ficar trabalhando, não. A ideia seria a gente fazer uma grande festa da criatividade. Vai ser dentro do Orb Conecta, por ser um espaço aberto. E tanto no dia 20 como no dia 21, a gente vai estar levando as feirantes aceleradas, né? A gente acelerou 17 empreendedoras femininas junto com o Sebrae Living Hub. E elas vão estar expondo os produtos, então vão lá, gente, conferir, se divertir e comprar, porque a economia criativa é sobre dinheiro, né? Sobre essa troca financeira. E prestigiar esse evento, que vai ter ali a Francis Aquino, está conduzindo uma curadoria de pessoas de relevância dentro da área da cultura, vai ter música, vai ter comida gostosa, para a gente se divertir. E vai ter o rolezinho da Lagoinha, com o pessoal do Viva Lagoinha. Isso. Conduzindo ele na parte da manhã, de 8 a meio-dia, vai ter esse rolezinho da Lagoinha simultâneo. Então, são inscrições limitadas. O pessoal não tem nada para fazer, vai lá. 20 vagas somente, gente.
vai participar do rolezinho da Lagoinha. E nos dias 22 e 23, que são os dias de semana, né? Porque a gente ainda pega essa demanda do feriado, né? Que muitas pessoas estão viajando. A gente se estruturou para no dia 22 e 23 trazer os inspiradores em blocos de conhecimento. A gente sempre teve uma lógica de cada palestrante trazer a sua palestra. Mas a gente fez uma análise de dados sobre os palestrantes que a gente recebeu e clusterizou. A gente agrupou em temáticas semelhantes para que a pessoa possa sair de casa e viver uma imersão. Gente, é tanta pessoa competente. Eu estou, assim, orgulhosa. E aí, nos dias 22 e 23, a gente vai ter programações dentro do Colégio Cotemig, tanto no Barroca, no dia 22, quanto no Floresta, no dia 23. Vamos ter CRJ no dia 22, trazendo uma parte mais cultural, de dança. E no P7 Criativo, que eu deixei para o final, para a cereja do bolo. Estava ansiosa já. Preparamos 5 trilhas, pessoal. Assim, tem conhecimento para todas as áreas. Tem trilha de impacto, tem trilha de economia criativa, tem trilha de criatividade com empreendedorismo, startup. Excelente. E a gente recebeu também, Márcia, muitas pessoas da área de saúde mental. A gente está no tema da NR1 aí esse ano. Então, a gente trouxe e compôs essa trilha também específica, que vai ser tudo aqui no P7 Criativo. Então, vou mandar para a Grazi pôr lá na bio os links para você acessar as redes sociais do P7 e vir participar desse evento aqui com a gente. E é tudo gratuito, né? Com conteúdo sensacional. O pessoal não pode perder, né? Sim. Parabéns pelo conteúdo. Tá maravilhoso, viu, Morena? E, gente, nós vimos que a formação de vocês aí é na UENG, né? Sim. Foi uma coincidência, né? E a formação pública ainda é a base de muitos profissionais da economia criativa, né? Como o caso de vocês que se formaram em universidades públicas. Mas a inovação no Brasil ainda é majoritariamente puxado pelo setor privado. E na sociedade circula a ideia de que o investimento público é prejudicial às iniciativas econômicas. Onde essa relação entre público e privado funciona bem e onde ela ainda falha? Olha, eu tenho eu li um pouco sobre isso hoje, né? Porque a gente tinha colocado na pauta e eu vi coisas assim sensacionais para reflexão mesmo sobre o público e o privado, né? A nossa trajetória em uma universidade pública, ela já mostra na prática como o investimento do Estado pode ser, né, decisivo na formação de talentos, né? E quando esses dois atores trabalham de forma alinhada, cria-se um ambiente muito mais fértil para a inovação, né? E surgem novos negócios, soluções criativas, né, que ganham tração e talentos encontram espaço para se desenvolver e permanecer no território. Então, quando eu falo em iniciativa pública, Márcia, eu estou falando assim, da criação de novas leis, de incentivos, né, e que junto ali com o privado, que é mais ágil para acelerar, é um casamento perfeito. Né? E aí não cresce só as empresas, cresce a cidade, cresce o Estado, cresce o país, e a gente, de fato, consegue, né? A gente vê isso em algumas iniciativas nos Estados Unidos, do próprio Vale do Silício, que teve bastante dinheiro público colocado para hoje ser o que é. É sempre essa casadinha, né, do público e privado, né, gente? O casamento fica bem melhor, né? Porque quando a gente fala em economia criativa e fala em inovação e tecnologia, tem várias áreas que precisam, sim, de muito investimento. Não é ser criativo e pronto, acabou. Né? A gente está trabalhando a criatividade, mas tendo condições para isso. E isso o público, juntamente com o privado, proporciona. Então, a gente precisa mesmo, né, sempre estar buscando, né, essas parcerias públicas e privadas para que a gente consiga, né, prosperar cada vez mais dentro das indústrias criativas. Isso mesmo. Complementando, né, eu vivi isso na pele, né, pessoal? Eu tive um privilégio, né, de estudar numa escola privada, uma das maiores escolas aqui de Belo Horizonte, mas ao passar no vestibular eu só tinha 2 opções. Meu pai falou, não vou pagar a faculdade para você, ou é pública ou é pública. E você tá bem, Morena, porque meu pai falava assim, eu paguei escola particular a vida inteira, então agora vocês têm que estudar numa universidade privada. Por aí. Todas nós, Márcia, somos 3 irmãs. Pública, perdão. Ele sempre teve essa conversa. Se eu vou pagar uma escola boa para que vocês tenham oportunidade e estudem numa escola pública. Porque ele é de uma geração, né, que ele é engenheiro, então ele é bem tradicional em algumas ideias, então ele achava assim que não, que a gente ia colher mais frutos, sei lá,
lá por que motivo. E são excelentes, né? São de qualidade, excepcional. É quase por aí, Grazi, é a mesma bagagem. Mas eu tentei comunicação social na UFMG, fiquei em excedente, não passei. E eu olhei para o UENG e falei assim, eu vou fazer esse curso aqui, design de produto, que até eu passar na UFMG. E eu lembro como se fosse hoje, dentro da Universidade do Estado de Minas Gerais, já tendo aquele acesso, né, uma universidade gratuita. E eu tive um desafio dentro da minha graduação, que foi a maternidade, né? Eu fui mãe muito nova. E dentro desse processo, eu fiquei um ano com o curso trancado. E foi um ano, assim, para digerir, vivendo aquela nova vida, né? Mas eu refleti muito e a minha volta para a universidade foi: o design é uma das ciências que é capaz de materializar a inovação, que é capaz de materializar valor de diferentes formas. Então, eu volto para a universidade pública pós-maternidade e sou apaixonada. O meu TCC foi sobre economia criativa em Belo Horizonte, lá em 2017, quando surgiu iniciativas como aquelas lojas colaborativas, Ecolabs, Isso, a fabricação digital. Então, uma das coisas que eu sou apaixonada é a fabricação digital. Mas, mesmo assim, Márcia, os meus desafios pessoais e familiares ainda me excluíram de oportunidades. E aí eu passo pelo curso da Prodabel, que é uma iniciativa público-privada, né? Maravilhosa. Era da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, junto com empresas. Então, eu costumo brincar, assim, pessoal da Prodabel, vocês me desculpem, mas eu costumo brincar que o curso em si foi algo muito rápido. 3 meses, né, para você aprender programação web é muito difícil. Então, eu falo que abriu essas portas para várias coisas. As portas, o network, conhecer o ecossistema de inovação, visitar as empresas e ir nos eventos. Mesmo, né? Lançar aí, né, uma pílula, te picar aí com essa inovação, com essas novas conexões. O objetivo é isso mesmo. Não super qualificado, depois você corre atrás, igual você corre até hoje, né, Perfeito, é isso. E fazer esse evento hoje, para mim, é retribuir um pouco de tudo que eu passei. Então, convocando aí, a gente recebeu voluntárias que saíram do ensino médio agora. Isso. Então, a gente está com uma diversidade muito grande na equipe. Todo um trabalho voluntário, né? Sim, tudo é voluntário. Isso aí. E é isso. Mas assim, falando, tudo bem que é o voluntariado e tudo mais, mas quando a gente pensa no setor cultural, a gente está falando de empregabilidade, de geração de trabalho, de renda, de dignidade para as pessoas. E indo nessa toada, a gente tem um termo, né, que está muito na moda, que é a economia criativa. Os indicadores mais recentes do setor, eles demonstram que investir em cultura dá retorno, assim, de fato, né? Saiu, inclusive, uma pesquisa muito recente, né, encomendada pelo Ministério da Cultura, onde foi identificado que, para cada R$1 investido em cultura, 7,59 retornam para a economia. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o potencial econômico dessa área, que ainda tem uma atuação assim, muito tímida com o setor de inovação. Eu acho que se a gente juntar cultura com inovação, gente, aí vai deslanchar mesmo. E eu acho que essa mesa é um pouco para isso, né? O que o World Creativity Day vem trazendo também. Então, pensando nesse impacto econômico do setor cultural, queria que vocês falassem um pouco, né, sobre... Eu vou intrometer um pouquinho aqui, tá, Lucas? Porque, assim, o P7 é essa união. É arte, cultura, tecnologia e inovação. Tem gente que vem para cá achando que é só inovação. Tem grandes empresas de inovação aí dentro. E tem gente vindo para cá achando que é só cultura. Por ser economia criativa. Então, acho que o P7 é o resultado da arte, cultura, tecnologia e inovação. Onde aqui uma empresa de inovação tem oportunidade, num evento como esse, participar de palestras, participar de eventos de audiovisual, participar de uma orquestra que ensaia aqui dentro. Então, sai, né, e se inspira e faz negócios, faz conexões. Então, aqui é a realização dessa conexão entre inovação, arte e cultura. Vocês podem falar aí também, né, Moreno? Para mim, enquanto representante do World Creativity Day esse ano, né, eu brinco muito que, por mais que exista a organização, a gente é um movimento da sociedade civil, né? São pessoas voluntárias. Então, para mim, hoje, como missão, para falar dessa economia, Lucas, é justamente vincular e fortalecer o acesso das pessoas a esses lugares, como o acesso ao P7. De, às vezes, a pessoa está empreendendo ou está atuando numa área cultural e precisa de se conectar com iniciativas de tecnologia, ou é da tecnologia e está muito engessada ali em entregas que não estão trazendo esse aspecto humano e emocional. Então, para mim, hoje,
o maior presente está sendo conectar as pessoas a esses espaços, que eu acho que são espaços, né, que nos fortalecem, em que a gente gera negócio, conhecimento, e que a partir daí a gente constrói oportunidades econômicas. Então, eu sempre brinco com todo mundo que participa. Não vem participar do World Creativity Day como um voluntariado, nem para ganhar certificado. Certificado é bom, gente, mas certificado não paga boleto. Venha com a sua estratégia. Se você é um empreendedor do audiovisual, vem e mostre o seu serviço e cria conexões. Se você vende alguma coisa, proponha isso. Então, a gente está trazendo muito isso. Eu já brinquei assim, com os voluntários. Falei, cola no pessoal para vocês se conectarem. E hoje foi o primeiro dia que a gente já teve um dos nossos voluntários arrumando emprego, viu, Márcia? Que legal. Legal. Que legal. Por causa das conexões. Das conexões. Mas eu parei de ter um pouco uma visão muito romântica que eu tinha da economia criativa, porque eu ficava muito focada em falar arte, música, cultura. Mas não, né? Eu até gasto um pouquinho mais de tempo nas visitas da gente do P7 para falar todos os segmentos: arte, música, cultura, gastronomia, inovação, tecnologia, design, audiovisual, cinema. Por quê? Porque quando a gente fala em fomento, a gente está falando em se tornar cada vez mais profissional. É sair exatamente, né, dessa visão romântica e fazer o PIB aumentar. E para isso a gente tem que ter articulações. Isso, e eu acho que o P7 ele vai muito nessa linha, né, Márcia, da gente propor atividades e ações que fazem esse fortalecimento, mas de uma forma profissional, de uma forma que as conexões gerem negócios mesmo. E a Morena falou uma coisa, gente, aqui o P7 ele está aberto para todo mundo. Né? Então, assim, você pode vir participar de evento, você pode participar com sua empresa no cowork como estação de trabalho. Então, a gente está aberto a receber todo o público, né? Desde a área de cultura, inovação. E tem todos os segmentos aqui dentro. E eu acho que, assim, quando a gente pensa, né, suponhamos, o meu lado mais, né, que é a arte, quando a gente está falando desse investimento público, né, que é aquela pergunta anterior também, um projeto incentivado, ele não está pagando só o artista, né? E muitas vezes o nosso ouvinte, né, quem está nos assistindo, não sabe disso, que o recurso público, ele não está indo só para quem está em cena, mas ele está movimentando também um figurinista, um iluminador, um designer que está fazendo, sei lá, a projeção mapeada do cenário digital, ou até mesmo o incentivo que o público tem para assistir uma peça de teatro, por exemplo, também está movimentando uma outra cadeia de profissionais, que seja do Uber, da pessoa que está vendendo pipoca, da pessoa da limpeza. Então, assim, e fora que é uma economia limpa, né? Se a gente está falando tanto de sustentabilidade agora, né, que é a pegada da vez também, o setor cultural ele vem, né, aliado à inovação e à tecnologia, principalmente, para suprir justamente essas demandas, né, que a gente tem tão contemporâneas. Sem dúvida. E essa sua fala, ela é uma fala muito fácil de ser entendida. A Márcia sempre dá esse exemplo. Quando tem um show de um artista muito importante no Rio de Janeiro, e a gente fala, gente, vamos ver quantos setores aqui, né, esse evento está mobilizando e foram impactados por conta da economia criativa e seus segmentos. Uma coisa assim, a gente quer muito dar continuidade, então vocês, né, participem do evento, mas a ideia, Márcia, a gente está contando inclusive com o P7 para dar continuidade no World Creativity Day. Com certeza, até o fim do ano, porque uma das minhas bandeiras, né, dentro do movimento e dessa liderança é até que ponto a gente vai ficar esperando até esse fomento público chegar, sabe? Esse edital, a gente tem muito essa visão de estruturar a parte da cultura, a parte dos investimentos em processos de editais, ou esperar somente da iniciativa pública. E com a tecnologia, a gente já tem ferramentas para ir desenvolvendo essa parte financeira. Por exemplo, nós estamos falando de Belo Horizonte, aqui a gente tem Simpla dentro da área de eventos, com toda uma cadeia financeira. A gente tem a Hotmart, que está servindo aí, faz Hotmart e Fire. Como que essas pessoas estão se estruturando nisso? E é um exemplo até que eu queria dar, eu conversei muito com aquele pessoal da Batalha de Rap, do Viaduto, que eles têm muito aquela cultura, né? Já é um movimento até reconhecido internacionalmente, mas que é um movimento ainda que há sustentabilidade própria. Então, a gente estava, né, numa reunião deles com o WCD falando, por que vocês não estão se conectando com a moda? Vocês têm um estilo, audiovisual, então publicidade. A multidisciplinariedade, né, gente? Mesmo. Eu acho que é o segredo para a gente potencializar cada vez mais Belo Horizonte. E só um detalhe, assim, né, que a gente está agora entrando no novo modelo do regime de tributação nacional,
E o setor cultural aqui em Minas, principalmente, ele é muito voltado em cima do ICMS. Então, com a diminuição do ICMS gradativa, né, até 2033, se eu não me engano, vários programas que a gente já tem consolidados, né, como, por exemplo, ICMS Patrimônio Cultural, ICMS Turismo, ICMS Esporte e o ICMS Cultural também, que é a nossa lei de incentivo, vão começar a diminuir até esse recurso ser unificado. Então, acho que isso é uma chamada mesmo que a gente está fazendo para o setor cultural, de fato, começar a se movimentar mais junto com a inovação e a tecnologia para pensar essa sustentabilidade sem necessariamente depender somente dos mecanismos públicos de fomento. A gente sabe que são importantes, mas não pode ser a única fonte de financiamento desses projetos. É verdade. E vamos lá um pouquinho, né? Falar um pouquinho de inteligência artificial. Já a gente está chegando já ao final aqui do podcast, né? Se a inteligência artificial está na moda de todo mundo, né? Está na boca de todo mundo essa palavra, né? A gente tem que colocar ela também na cultura, não podemos renegá-la, né? Se a inteligência artificial começasse a criar tudo, arte, música, design, o que ainda restaria como território exclusivamente humano na economia criativa? Grazi, você estava com o roteiro primeiro, você respondeu. Essa é a nossa pergunta nonsense. Essa é pra gente, assim, realmente... Olha só, como eu falei lá atrás, sobre a gente entender que quando eu falo em criatividade, né, eu falo em coisas que devem ser cada vez mais profissionais. A inteligência artificial ela veio, vai ficar e pode nos ajudar muito? Pode nos ajudar muito. Só que a gente não pode esquecer que, de fato, para que isso tudo se movimente, eu preciso das conexões, do networking, que é o que a gente faz aqui. Então, a gente quer o máximo possível de empresas aqui que trabalham com inteligência artificial. Só que a gente não pode deixar que essas relações elas fiquem perdidas. Pelo contrário, se a gente se fortifica nisso, a gente consegue, né, espalhar para todo canto, né? Seja trazendo o WCD para cá, seja com tantas empresas de tantos segmentos distintos, 3 são eles aqui dentro do P7, seja com a Márcia participando do SXSW, é isso que não pode faltar. Independente de ter, né, ali, se voltar para a IA, ela veio só para ajudar. O negócio é a gente entender que os outros parâmetros também são importantes. E não para excluir, quanto, né? Eu estou lembrando, Grazi, assim, na época da pandemia, né, gente, falavam que o novo normal seria o trabalho remoto, o trabalho em casa. E a gente até desesperou, porque na época a gente estava inaugurando o P7 Criativo, né, esse espaço aqui, e aí, não vai ter mais gente querendo trabalhar, né, presencial. E a gente fala, graças a Deus, 6 anos depois, como a gente tem uma demanda gigantesca de pessoas que hoje estão buscando muito, trabalham remotamente, mas querem o presencial. Márcia, posso trabalhar aí 1, 2 vezes por semana? Eu não aguento mais ficar no meu quarto, ficar na minha sala, eu preciso de conexões. Né? Então, a inteligência artificial está vindo para agregar e não para excluir. Exatamente. Né? Ó, gente, agora minha nonsense também, eu venho muito da área da literatura, e dentro do campo da literatura a gente tem 2 cenários apocalípticos possíveis, né? Qual cenários apocalípticos? Um bem distópico e um outro tópico, né? Um é o cyberpunk, que a gente já conhece muito bem, né? Que é tipo Mad Max, escassez de recursos, desigualdade social, ciborgues e tudo isso mais, né? E um outro futuro possível que é entendido, né, pela literatura também como o solarpunk, que é uma outra pegada, que é um desenvolvimento tecnológico aliado à sustentabilidade, a comunidades cada vez mais colaborativas, a conexões, a rede, né, que é muito do que a gente está falando aqui. E se vocês tivessem, então, que apostar nesse cenário utópico e distópico, a economia criativa hoje, ela está ajudando mesmo a construir um futuro mais para o cyberpunk ou para o solarpunk? Essa eu vou puxar aqui, Grazi, porque acho que vem até complementar com a pergunta de IA, né? Eu, até refletindo aqui, eu venho, né, a minha caminhada no empreendedorismo social, vai fazer 2 anos agora, né? Essa iniciativa do World Creativity Day é uma continuidade desse meu empreendedorismo social e eu ainda trabalho CLT, né, gente? E esse meu empreendedorismo ele só foi possibilitado pelo uso da inteligência artificial, então eu sou uma defensora, assim, assídua, a minha empresa é a Apoiar, né? Que ela trazia esse aculturamento da inteligência artificial para a área de impacto. Então, desde que eu comecei a vivenciar o processo de como a inteligência artificial acelera processos, potencializa o nosso processamento cognitivo, Lucas. Eu tenho até a frase, né, de que
o mundo vai se transformar através da tecnologia. Então, eu sou totalmente solar punk, né? De que hoje eu tenho uma visão muito grande de quando a gente começar a unir tecnologia, economia criativa e impacto social, a gente vai usar todas essas tecnologias em função do objetivo principal. Eu resgato uma frase lá do X-Tech 2019, que eu fui, né, da Ciranda de Moraes aí, que uma embaixadora da ONU Global, MRN, que tem um trabalho muito grande em torno das mulheres da tecnologia, ela falou uma frase que é o seguinte: ela já foi em todos os cantos do mundo e a única coisa que as pessoas querem é serem amadas. Então, a gente gira toda uma economia para construir esse desenvolvimento pessoal, de negócios. É isso. Quando a gente começou, né, a vai ficar com ciúme das filhas, porque tudo é um motivo humano por trás. Então, eu acho que quando a gente começar a vir por esse caminho, eu sou otimista sempre. Eu concordo plenamente com ela. Quando eu estava em sala de aula, era professora, né, eu dava aula no curso técnico de design gráfico do Senai, onde eu fui muito feliz. Eu falo que eu fico com muita vontade de voltar para dentro de sala de aula, Márcia, para hoje falar de economia criativa para os seus alunos. Que eu aprendi economia criativa quando eu tive o convite da Márcia para vir trabalhar aqui no P7. Desde então, não consegui mais voltar para a sala de aula. Está cada vez mais difícil, mais trabalho, né, Márcia? Mas, assim, eu dava um exemplo besta para os meus alunos, que era um designer de produto, que eu gostava muito, o Guto Índio da Costa, que ele fazia projetos com muita inovação e projetos sem nenhuma inovação. E, no final das contas, ele chegava exatamente a essa conclusão. Os projetos que eram mais consagrados, mais recebiam premiação, era o que mexia com as pessoas, com a vivência das pessoas. Igual uma carteira escolar, era só plástico, não tinha nenhuma alta tecnologia, mas ela transformava o dia a dia. Então, eu acho que eu concordo com você plenamente quando a gente fala que a economia criativa, o que está por vir, ela vem para que a gente não esqueça de se fortalecer enquanto pessoa, mesmo que haja a inovação, mesmo que haja a inteligência artificial. Eu também acho que eu torço para que seja nessa linha. Ai, que ótimo, gente. Então, nós vamos terminar aqui, né, o nosso terceiro episódio, juntamente. Muito obrigada, Circuito Liberdade, Lucas, né, por ser esse parceiro incrível da gente. Obrigada, Grazi, Morena, né, por disponibilizar o tempo de vocês para a gente falar aí desse evento incrível, WCD. Vamos falar o resuminho, vamos chamar de WCD, apelido, né, já que mineiro, tudo é resumidinho mesmo, né? Ter aqui, né, a possibilidade de ter falado do WCD, convidar todo mundo, né, não tem idade, não tem escolaridade, para participar de eventos incríveis de arte, cultura, tecnologia e inovação em diversos equipamentos. Então, você dá um recado aí onde que eles podem, né, encontrar esse site, esses links. Você pode dar esse recado, Morena? Posso sim, pessoal. Vocês podem procurar o nosso Instagram, que é o @BH por escrito, mais criativa. Lá no link da bio já tem direto o wcd26.com, que é o site oficial geral, e vocês podem filtrar lá a cidade de Belo Horizonte e vão ter toda a programação dentro do circuito. No Instagram do P7 Criativo também. A gente tem tanto no feed falando sobre WCD, quanto a gente posta semanalmente esse link que leva para esses links que ela está falando. A programação. E aí as pessoas podem acessar para conseguir ver a programação. E fica um convite, Márcia, você que está aqui no prédio do P7 Criativo, a gente deixou um banner maravilhoso lá na portaria, que é para você se apresentar. Então tem lá a interação. Seu nome e seu bairro, e eu aprendi esses dias, é seu nome e seu bairro, você mexe com o quê? Que é o mineiro. Então, grava o seu conteúdo e marca o nosso @BH mais criativo, você mexe com o quê? Que a gente vai repostar nas nossas redes sociais e vem participar do evento com a gente. Combinado. Legal. Então é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês, Morena Golbes, Grazi Almeida. E para vocês que nos acompanham, né, a nossa próxima edição. E a gente segue aqui no Tá na Praça, falando desse setor rico e diverso que é a economia criativa. Obrigada.